Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu sou fã incondicional desse canal onde você apresenta essas histórias da meia-noite. E hoje eu quero te contar uma história que aconteceu comigo. Eu que durante tantos e tantos anos acabei sendo o coveiro naquele cemitério. Eu trabalhava como coveiro Joseval. Eu e os meus colegas, o Toninho e o Zé Bolacha. Trabalhamos ali por anos e anos a fio, os três juntos. E eu me lembro perfeitamente de muitos episódios, mas esse que eu vou narrar para você é inesquecível para nós três, para os três, porque foi um fato extremamente marcante. Dava por volta de 2h45 da tarde, ali 10 para as 3, no máximo 3 da tarde. Era uma hora sagrada, tanto para mim, Joseval, como para o Toninho e para o Zé Bolacha. Nós já trazíamos de casa a garrafinha térmica. A cada dia um trazia a garrafa térmica cheia de café. Cafezinho fresquinho, gostoso, um cafezinho bem coado, açúcar no ponto correto, os lanchinhos. E o Zé Bolacha não tinha esse apelido à toa. A mulher dele havia aprendido com a mãe dele a fazer uma bolacha que o Zé era apaixonado. Era uma bolachinha caseira que eu nunca mais comi bolacha igual. Então dava essa hora, 3 da tarde, aquele sol ardente naquele cemitério, mas havia um túmulo especial que ficava debaixo de uma seringueira. A seringueira era uma árvore frondosa, boa, fazia sombra exatamente em cima daquele túmulo, que era o túmulo do divino, o divino cabeleireiro, o divino barbeiro, como ele era conhecido por muitos, o divino cabeleireiro. Ele que estava sepultado ali. Eu o havia sepultado ali, o túmulo era o dele. Então a gente acabava se reunindo em cima do túmulo do divino. E cada dia era uma história. A gente, enquanto tomava um cafezinho, nós tirávamos esse horário, porque normalmente nesse horário ninguém era sepultado no cemitério. Então, normalmente, em dias de semana, era um dia meio morto dentro do cemitério. Parece até que eu estou brincando, né, Paulinho? Mas não tem outra expressão. Dia de semana, era um dia meio morto dentro do cemitério. 3 da tarde, então, era a hora mais morta ainda. Então nós nos sentávamos ali em cima do túmulo do divino, e ali, devido à sombra causada pela seringueira, a gente fazia um verdadeiro piquenique, tomando nosso cafezinho, comendo nosso pãozinho com manteiga e as bolachas do Zé Bolacha. E naquele dia, em especial, os assuntos eram os mais variados, mas naquele dia alguém tocou no assunto. E a Célia Rainha, hein? Será que tá sozinha ainda? Eu vou explicar para vocês. A Célia Rainha era a que ficou viúva do divino. O divino cabeleireiro, ele era um homem assim, mais ou menos de uns
65 anos quando ele faleceu. Mas por volta de uns 58, ele acabou se casando com uma moça, que era a Célia Rainha. Ela ganhou o apelido de Célia Rainha porque ela se tornou rainha do carnaval lá da nossa cidade. Ela devia ter mais ou menos uns 23 anos e naquele tempo se elegia a rainha do carnaval. Ela foi eleita a rainha do carnaval. E ela era uma moça, uma mulata muito bonita, e o apelido dela na cidade ficou Célia Rainha. E o Divino, o cabeleireiro, atendia, né? Ele como cabeleireiro, porque ele era cabeleireiro de homem e de mulher. Ele atendia as moças também. E ali ele acabou fazendo amizade com a Célia, amizade que virou paixão e a paixão que virou casamento. Então, por volta dos 58 anos, ele casou com a Célia. E mais ou menos quando ele tinha 65, portanto 7 anos depois, ele veio a falecer. E alguém puxou o assunto, né? E a mulher do Divino cabeleireiro? E a gente lá no túmulo, em cima do túmulo dele, ele tomando café. Nosso café das 3 horas da tarde. E a mulher dele, a Célia. Quem tocou nesse assunto foi o Zé Bolacha. Aí o Toninho deu lá uma opinião sobre ela, e eu também acabei falando. A nossa conversa era o seguinte: a gente achava que o Divino tinha morrido do coração aos 65 anos porque ele não aguentou o repuxo. Devido à idade que tinha, se casou com uma moça fogosa. Ela era jovem, né? Ela era muito jovem ao se casar com ele, e ele não aguentou o repuxo. Então a gente estava brincando no túmulo dele que ele não aguentou o repuxo, o coração dele não suportou, sucumbiu, e ele acabou morrendo, né? Acabou falecendo. E a gente ria. Estava assim meio que uma gozação contra ele. E você sabe como é que é homem, né? Eu confesso aqui, e não é por machismo, mas aí a gente começou a falar: nossa, ainda dá um caldo, meu Deus do céu, ainda tá muito bonita aquela mulher, será que tá sozinha? Aí fica aquela brincadeira entre nós homens: eu pegaria, eu casaria com ela. Não, eu não, casar não caso, mas dá para entender, né? Exatamente, nós estávamos conversando sobre a mulher do falecido, no túmulo dele. Mas é coisa normal de acontecer dentro do cemitério entre coveiros, a gente rindo ali, tomando café. De repente, não mais do que de repente, o sol se escondeu. Paulinho, mas foi uma mudança no tempo. Tudo bem que era verão, mês de março, era verão. De repente o sol se escondeu, o sol entrou por detrás de uma nuvem, essa nuvem foi pesando, essa nuvem foi escurecendo e foi obscurecendo tudo, e plena 3 horas da tarde começou a virar, foi noite dentro do cemitério. Tanto é que haveria necessidade dali para frente até de se acender a iluminação, para você ter uma ideia do quanto que escureceu, mas não deu tempo de chegar em lugar nenhum para acender luz nenhuma, porque aquele tempo virou, aquela nuvem pesou e lá veio, foi chuva com vento, chuva forte, um temporal e raio, trovão e raio. Raio, trovão e raio, um temporal. Ficamos amedrontados. Nós percebemos que aquilo só estava acontecendo, parece que nas limitações geográficas do cemitério. A impressão que dava é que era uma tempestade, aquela nuvem pesava sobre o cemitério, e nuvem pesada escureceu no cemitério. Mas escureceu mesmo em chuva, e trovão, e relâmpago. Eu corri por um lado, Toninho correu para o outro, Zé Bolacha correndo para o outro. Nesse momento eu senti que todas as catacumbas do cemitério tremularam, sabe, diante daqueles trovões. Deu um trovão, mas tão forte, mas deu um trovão tão forte que eu senti que
as catacumbas, os túmulos tremeram dentro do cemitério. As folhas das árvores choviam agora sobre o cemitério, caíam todas. Ninguém enxergava um palmo à frente, enxergava mais nada, porque de tanto que escureceu e a chuva forte a malhar, não dava para manter a vista aberta direito. O Toninho, um dos coveiros que estava conosco, espantado, ele começava a escutar, e nós todos ouvindo, mas ele tentou chegar perto daquele portão gigante, grande portão do cemitério de ferro. Ele abria, ora batia num, batia no outro, ora fechava, ora abria, batia assustadoramente, parecia até que era o badalo do sino de Deus anunciando o fim do mundo. O portão de ferro batendo, pá! Pá, aquelas pancadas, pá! De súbito e de repente, nós vimos uma silhueta vultuosa e esbranquiçada, tentando também se esconder da tempestade. Não compreendendo o mistério e eu tremendo de medo, da minha boca quis ecoar, ecoou um grito: é alma penada, é bicho feio, salva-me Deus! Eu gritei. Toninho começou a fazer uma oração para São Miguel Arcanjo, porque de acordo com ele, a mãe lhe havia ensinado, era a oração que ele fazia no cemitério contra os demônios. A oração de São Miguel de Arcanjo, e começa ele a rezar, meu São Miguel de Arcanjo, e eu ouvindo aquilo. O Zé Bolacha, os olhos esbugalados, fitando também aquela coisa estranha, que parecia bicho do outro mundo, e era aquela coisa esbranquiçada. Eu fui seguindo com os meus olhos aquela coisa esbranquiçada que flutuava perdidamente, zigue-zagueando, sei lá, parecia em busca de um abrigo. Eu morrendo de medo, que bicho era aquele? Que bicho era aquele? Ficamos preocupados, chegamos a pensar até em túmulos que eram saqueados. Sei lá, a gente chegou a pensar que fosse um vândalo tentando saquear, um ladrão tentando nos assustar. Outro dia mesmo, nos demos com a falta de inscrições douradas, prateadas, em muitos jazigos. Os parentes dessas vítimas exigiam das autoridades justiça. Eu só sei dizer que o instante era de apreensão, medo não, pavor, nervosismo. A ventania que não parava, a tempestade que caía, e aquela coisa esbranquiçada que esvoaçava, feita uma assombração peregrina, ia de um canto para o outro do cemitério, e a gente seguindo com os olhos aquilo tudo. De repente aquilo sumiu. Foi quando o Zé Bolacha falou assim: pera, mas não perdi de vista não. Não perdi de vista não, entrou, foi numa cova. A gente deixava já covas previamente abertas, porque você sabe, é um cuidado que tem que ter um coveiro. A gente não deseja a morte de ninguém, mas algumas covas ficam preparadas no cemitério. Eu não sei se as pessoas sabem disso ou não, mas a gente adiantava o trabalho, deixava umas 3 covas ali de stand-by, ficavam abertas, pois o Zé Bolacha viu quando aquela coisa esbranquiçada foi para uma daquelas covas abertas. A gente deixava, esperando, né, o próximo. A gente não desejava, mas a verdade é que o próximo sempre vinha. Ele seguiu com os olhos e falou: entrou na cova. A coisa branca entrou na cova. E para lá nós fomos. Quando nós chegamos pertinho eram 3 covas que estavam abertas, mas todas sequentes uma à outra. Na primeira, ele entrou na primeira. Está na primeira. Quando nós nos aproximamos, aquela cova aberta, pronta para receber o seu novo morador, embora a gente não desejasse isso a ninguém. Eu assustado, eu ainda tive que tomar a frente. Meus colegas estavam próximos a mim. Foi quando eu espiei dentro da cova, a primeira cova. Quando eu espiei dentro da cova, chuva que malhava ainda, eu vejo dentro da cova aquela coisa esbranquiçada, aquela coisa assustadora, apavorante.
Sei lá o que me deu. Na hora me faltou ar. Senti a minha pressão, ou ela subiu muito, ou ela decaiu muito. Eu só senti que as vistas escureceram. Eu cheguei a cair. Que fica assim do lado da cova, fica um monte de terra que a gente vai tirando da cova e deixando ali do lado, formando um barranco. Eu caí naquele barro, sabe? Eu caí naquele barro. Quando eu caí, o Toninho voltou para trás correndo assustado. O Zé Bolacha, ele foi mais corajoso e chegou a me segurar assim por baixo do braço, pelo sovaco ou pelos sovacos, e me levantando. Foi quando eu voltei a respirar e tive condição de continuar ali. Eu falei pro Zé Bolacha: não, tá tudo bem, Zé, tá tudo bem. O Toninho, que tinha corrido, vendo que nós dois ficamos, ele foi até um ponto e voltou também. Os três, nós estávamos próximos um do outro, os três. O Toninho, quando ele voltou, que ele viu também aquela coisa esbranquiçada dentro da cova, ele gritou: sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder, minha Nossa Senhora da Boa Morte. Ele ficou ali rezando as orações, as rezas que a mãe dele ensinava a ele. Deus me livre, isso é o fim dos tempos, socorro, Jesus, Nossa Senhora. Eu fiquei ali, juntamente com o Zé Bolacha, eu fiquei ali, olhava aquela coisa. E não sei de onde veio a coragem de eu fazer uma pergunta, porque eu sabia que aquilo necessitava, carecia de uma pergunta. O que você faz aí dentro da cova que não te pertence? Eu perguntei. O que você faz aí dentro dessa cova que não te pertence? Aquela coisa com uma voz trêmula, aquela voz do além, me responde assim, sem pestanejar: vocês não me deixam em paz. Sentam em cima de mim contando histórias horrendas e mentirosas. Ainda por cima sujo o meu túmulo com farofa, com farelo de pão, de bolacha e café. Ainda falam da minha mulher? Meu Deus, será que era a alma do divino? Do cabeleireiro? Só podia ser. Estava falando do túmulo que nós escolhíamos todo dia para o nosso café da tarde. O túmulo que ficava embaixo e fica embaixo da seringueira, onde nós tomávamos o nosso café da tarde. Será que é? Só pode ser a alma do divino? Ou é uma manifestação diabólica, demoníaca que está se passando pelo divino? Então eu, querendo assustar aquela coisa esbranquiçada que tinha voz e agora falava, eu tentando assustar o que era assustador. Olha que incoerência. Eu falei: eu vou chamar o padre, eu vou chamar o padre para te dar extrema-unção. Sei lá o que eu falei isso. Eu vou chamar o padre para te dar extrema-unção. E aquela coisa ali, aquela alma apenada ali, respondeu: não precisa de extrema-unção nenhuma, já estou morto há muito tempo. Não está me conhecendo, não? Não está me conhecendo, não, Joseval? Eu fiquei com medo de responder. Houve um silêncio. E aquela coisa então completou: eu sou o divino cabeleireiro. Você que me sepultou. Não se lembra mais de mim, não, Joseval? Santo Deus, pensei eu. Isso não pode estar acontecendo comigo. Eu vou atrás de um padre mesmo. Eu pensava: vou atrás de um padre mesmo, para que ele traga a água benta, vou jogar em cima dessa cova. Será que é o divino mesmo? Eu não tinha certeza se era ou não o divino, ou se era alguma coisa se passando pelo divino. A coisa que me respondeu de maneira aborrecida: claro que eu sou o divino. Você e seus colegas estão usando o meu túmulo como cozinha do cemitério. Não façam mais isso não. Me deixem descansar em paz. Eu quero o sono eterno que mereço. E ficam falando da minha mulher? Não façam isso mais não. E falando isso, aquela alma apenada elevou seu espírito saindo daquela cova. E vi quando o espírito baixou em cima do túmulo
onde estávamos tomando café, desaparecendo ali. Ainda ouvi quando aquela coisa esbranquiçada gritou: "Deixe-me em paz!" Eu só sei dizer que a partir daí o temporal foi parando, foi cessando, a chuva forte foi gotejando, dali a pouquinho parou, aquela nuvem escura se foi e o sol voltou a aparecer. O sol voltou a brilhar, até porque era cedo. Se isso começou por volta de umas 3 da tarde, e foi exatamente o horário que começou, teve uma duração, se tanto, de 15 minutos, se bem, que parecia um século, mas durou uns 15 minutos. Nós estávamos, tanto eu, Joseval, como o Toninho e o Zé Bolacha, nós estávamos estáticos, muito assustados com tudo o que havíamos assistido até ali. Olhando um para o outro, a gente se conversava até mesmo através dos olhares. Ficou subentendido que deveríamos fazer uma promessa diante do túmulo do divino cabeleireiro, que nós não iríamos usar mais o túmulo dele para o costumeiro cafezinho das 3, que não iríamos também mais comentar a respeito de nada da vida dele, e especialmente sobre a mulher dele, a Célia, a rainha, que ela seguisse a vida dela e que nós seguíssemos a nossa vida em paz. Feita a promessa, não pudemos pedir contas, demissão do cemitério, porque era o trabalho do qual dependíamos, tanto cada um de nós como nossas famílias. Tivemos que seguir trabalhando, mas a partir daí, com receio muito maior e um respeito também muito maior. O cafezinho nós continuamos tomando, mas a gente preferia fazê-lo dentro de uma capelinha que tinha no cemitério. Além dela ser fechadinha, era mais segura, e ali pelo menos não havia nenhum túmulo, era uma capelinha só para se rezar. Ali era mais tranquilo, mais sossegado. Mas tudo o que eu contei aqui para você não foi de ter ouvido falar, foi de ter vivido dentro de um cemitério. Sou o coveiro Joseval. A exemplo dessa história eu tenho tantas e tantas outras. Algumas que aconteceram comigo, eu sendo coveiro, e outras que aconteceram com outras pessoas no interior do cemitério e que vieram essas pessoas me pedir socorro. E quantas vezes eu as atendi. O que eu quero deixar claro para todo mundo é que eu gostaria de voltar aqui depois, sempre que vocês escutarem que é o Joseval, o coveiro Joseval, vocês sabem desde já que são histórias acontecidas dentro de um cemitério, ou que eu presenciei, como essa, que eu vi com os meus próprios olhos, ou outras que aconteceram dentro do meu ambiente de trabalho. Assim, na minha barba. Às vezes eu nem tinha visto, mas aconteceu ali pertinho de mim. Quero voltar para contar outras histórias também. Mas essa, a do divino cabeleireiro, aconteceu envolvendo a mim. Eu tenho como testemunha o Toninho e o Zé Bolacha. Apenas a título de informação, depois desse episódio, passado mais ou menos um ano e um mês, se tanto, 1 ano e 2 meses, vocês acreditam que a Célia Rainha casou de novo? Casou outra vez. Mas aí, problema dela com o divino, não nosso mais. Se você gostou da minha história, aproveita, curta dando o seu joinha. Faz aqui o teu comentário. E se não for pedir muito, manda um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa. Afinal de contas, ele bem que merece. Peraí, esqueci. Se inscreva também no canal, tá? Um gesto simples para você e de tamanha importância pro canal. Não vai esquecer.